Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Gil e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quanto custa automatizar uma casa de até 4 cômodos. Nós vamos projetar aqui na sua tela uma planta de uma casa com 4 cômodos e nós vamos distribuir alguns dispositivos de casa inteligente e nós vamos mostrar para vocês quanto custaria automatizar esta casa de 4 cômodos. Lembrando que é apenas uma ideia, de como que você poderia automatizar a sua casa, fazendo aí um projeto, um projeto pequeno de automação para sua residência. Assim você consegue saber mais ou menos quanto você gastaria entre dispositivos e automação aí da sua residência. E se você gosta desse conteúdo de casa inteligente e tecnologia, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você ser notificado todas as vezes que sair um vídeo novo. Lembrando que os dispositivos que eu for mostrar aqui para vocês, galera, é apenas uma sugestão do que vocês podem utilizar em cada cômodo. E o link de cada um deles eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira aproveitar alguma oferta, facilita, porque você só acessa o link que está aqui embaixo na descrição e já acessa diretamente o dispositivo lá. E sem mais delongas, nós vamos projetar aqui agora a planta da casa que nós vamos automatizar. Bom, galera, essa daqui é a planta da casa que nós vamos automatizar. Veja aqui, o que nós temos aqui nessa planta. Lembrando que essa planta aqui é uma planta que eu peguei aqui na internet, de 4 cômodos mesmo. Só para exemplificar para vocês aqui o que a gente conseguiria colocar dentro dessa planta, de casa de 4 cômodos. E eu vou deixar o link aqui também, dando os créditos, de onde eu peguei essa imagem aqui, para que de repente vocês possam se inspirar, de repente a sua casa é parecida com essa casa aqui, você vai conseguir fazer isso, Vamos primeiramente analisar aqui. Quando você vai fazer um projeto de automação para sua casa, você precisa mapear tudo que você tem na sua casa para que você possa investir em dispositivos que mais atendam à sua necessidade. Então, mesmo que você não tenha a planta da sua casa propriamente dita, conforme está aqui na tela, você pode pegar uma folha, uma folha de sulfite aí, até uma folha de caderno e desenhar aí os cômodos da sua casa mais ou menos, mais ou menos do jeito que está aqui nessa maquetezinha aqui, para que você possa posicionar cada coisa em seu lugar e assim você saber o que você vai conseguir colocar de dispositivos inteligentes nessa casa, só para você dimensionar mais ou menos quanto que você vai gastar entre dispositivos e disposição aí dos equipamentos dentro da sua casa. Então nós vamos fazer uma análise rápida aqui da nossa casa. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a entrada principal da nossa casa, Podemos ver que aqui nós temos a sala, uma sala para a pessoa poder assistir uma TV aqui, fazer uma leitura. Aqui nós podemos ver mais ou menos como é que está disposta essa casa. Aqui nós temos a cozinha, temos aqui um balcão, onde as pessoas irão se alimentar. Provavelmente nós teremos iluminação nesse ponto aqui. E nós vamos falar de cada ponto aqui dessa casa. Temos aqui a parte da cozinha, aqui uma saída para a lavanderia. Nós não vamos automatizar a parte de fora da nossa casa, Vamos nos atentar somente aqui à parte interna, mas você pode de repente, fazer uma automação completa, contando aí com garagem, corredor, área de lavanderia, fica a teu critério. Nós temos aqui 2 quartos, não temos aqui nenhuma suíte, é apenas um banheiro mesmo, um banheiro para toda a casa. Então nós temos aqui, um quarto e o segundo quarto. Esse quarto aqui provavelmente é um quarto de casal e esse aqui é um quarto de solteiro, com 2 camas aqui. Então o que a gente já pode imaginar aqui, o que vai ter nossa casa? Nós temos aqui a entrada, desses cômodos aqui, a entrada de cada um dos quartos e a entrada do banheiro. É um corredor pequeno, então dificilmente a gente vai precisar fazer uma automação nesse ponto aqui, porque nós temos iluminação aqui da sala, nós temos iluminação aqui dos quartos, Acredito que uma iluminação daqui já consiga atender esse ponto aqui especificamente. Mas vamos aqui projetar o que a gente tem aqui de possibilidade de automação. Começando aqui pela nossa sala. Nós temos aqui um ponto, onde a gente vai ter uma iluminação, possivelmente aqui nós vamos ter uma luz de teto. O que nós temos mais aqui? Temos provavelmente aqui alguns armários, onde a gente pode colocar uma abajur, uma lâmpada inteligente para a gente deixar esse cômodo aqui mais aconchegante para uma leitura, Aqui nós temos a TV e nós podemos aqui fazer a automação aqui dessa parte da TV aqui, colocando de repente algo para a gente ter um entretenimento, Então nós vamos falar de cada uma dessas coisas aqui. Aqui na nossa cozinha nós temos possivelmente aqui 2 pontos de luz, que é a luz principal aqui da cozinha e a luz aqui de alimentação, provavelmente uma luz mais fraca que nós vamos ter aqui nesse ponto. Aqui no banheiro nós temos também um ponto de iluminação. Aqui no quarto mais um ponto de iluminação e aqui outro. Então a gente já consegue prever que nós teremos aqui, provavelmente, vamos colocar aqui dentro de uma planilha para que a gente possa se organizar. Então nós vamos começar a listar aqui quais são os principais dispositivos que a gente vai precisar. Para isso nós vamos aqui passar aqui para o slide 2
onde a gente já listou alguns dispositivos que vocês podem utilizar aí na sua casa inteligente, tá bom? Então aqui o que eu mapeei? Que na nossa casa nós vamos precisar de uma iluminação aqui ambiente, né? Tanto para cá, para a sala, quanto para os quartos, né? Caso a gente queira dar uma iluminação diferenciada aqui nesses quartos. A gente vai precisar aqui criar a automação aqui dessa parte aqui da nossa TV, né? Do nosso entretenimento. E nós vamos fazer isso aqui de algumas formas. Nós vamos pegar aqui alguns dispositivos e nós vamos espalhar pela casa aqui para que a gente possa ter noção de mais ou menos quantos dispositivos a gente vai utilizar. Então, para a sala a gente prevê um ponto de iluminação, para a cozinha nós prevemos 2 pontos de iluminação. E para a automação disso aqui nós vamos utilizar os relés inteligentes, tá? Eles são mais baratos do que um interruptor inteligente. Nós vamos acomodar esses carinhas dentro da caixinha de energia ali para que a gente possa, no interruptor, né, propriamente dito, para a gente poder fazer a automação dessa iluminação. Então nós temos 1, 2 iluminações aqui, 3. O banheiro nós não vamos automatizar, tá bom? Porque o banheiro não há necessidade. Você vai entrar ali, já vai ter o interruptor. Você basicamente não tem uma automação propriamente para esse banheiro aqui. Mas nós vamos ter uma iluminação, 2, 3, uma para cada quarto, né? Então aqui nós temos 3 com 2, 5. Então nós vamos colocar aqui, ó, iluminação. Vamos precisar aqui de 5 relés inteligentes. Nós vamos falar também aqui de quantas lâmpadas inteligentes a gente vai utilizar na nossa casa. Lembrando que é diferente uma lâmpada inteligente do interruptor ou de um relé inteligente, porque ela serve basicamente para trazer uma ambientação aí, né, para sua casa, não tendo necessidade de você instalar ela lá no bocal da sua lâmpada, porque se você desligar o interruptor, a sua lâmpada vai parar de funcionar. Então, ela serve propriamente para abajures, tá? Ou luminárias. Nós vamos colocar uma luminária aqui, então vamos precisar de um ponto. Nesse quarto aqui de casal, nós não temos aqui um criado mudo, né? Ou uma escrivaninha aqui, algo que a gente possa posicionar. Mas vamos imaginar que a gente tivesse aqui também, tá? Nós vamos contar com uma lâmpada inteligente aqui, uma outra lâmpada inteligente aqui e aqui uma lâmpada também inteligente aqui no quarto aqui de solteiro. Então nós vamos falar aqui lâmpadas, nós vamos ter 3 lâmpadas, então nós vamos precisar de 3 lâmpadas. O que mais nós poderemos automatizar aqui? Nós podemos fazer a automação da TV. Para isso nós vamos usar aqui um Fire TV, nesse ponto aqui, e vamos usar também o controle universal infravermelho. Vamos espalhar esses dispositivos da nossa casa para a gente saber como que a gente vai poder utilizar. Então, para isso, nós vamos começar a arrastar esses dispositivos para esses pontos especificamente. Então, aqui na nossa sala, nós vamos criar uma automação da iluminação. Suponhamos que a iluminação vai ficar aqui, ó, na entrada principal, tá? Acoplada aqui nessa parte aqui. Nós vamos precisar de um relé aqui. Nós vamos colocar um outro relé aqui, provavelmente aqui onde a gente vai acender a luz. Nós vamos colocar aqui uma lâmpada aqui também, ó. Ou pode ser aqui na entrada da cozinha ou pode ser aqui nesse ponto aqui mesmo, né? Nós vamos colocar aqui somente para distribuição mesmo dos pontos de iluminação. Nós vamos colocar aqui também na entrada principal do quarto 1 e vamos colocar aqui também na entrada principal do quarto 2, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então já espalhamos aqui os 5 relés aqui de automação. Vamos colocar aqui, né? Esquecemos desse ponto aqui. Então, aqui nós temos a iluminação principal da sala, a iluminação intermediária aqui da cozinha, a iluminação principal da cozinha, a iluminação principal do quarto 1 e aqui do dormitório 2. Então aqui nós já temos espalhado os 5 relés, né? Vamos deixar aqui como ok. Nós vamos colocar uma lâmpada aqui também nesse ponto aqui da sala, uma lâmpada inteligente. Vamos colocar uma lâmpada aqui nessa parte aqui do quarto aqui, né? Para caso a gente queira fazer uma leitura no quarto, de repente trazer uma ambientação para ele também, vamos colocar aqui. E nesse quarto aqui nós vamos colocar uma lâmpada também. Então temos aqui 3 lâmpadas espalhadas, vamos marcar aqui como ok. O que mais nós podemos automatizar aqui? Nós podemos colocar uma Alexa em cada ponto dessa casa aqui, né? Eu estou colocando aqui Alexa, mas pode ser qualquer outro assistente de voz que você tenha, como o Google Assistente, né? Ou outro que você queira ter aí, tá? Esqueci de puxar a lâmpada para cá, vamos puxar para cá. Beleza, vamos apagar aqui, ó. Não tem necessidade dela estar aqui no banheiro, né? Nós vamos agora arrastar um assistente de voz para cá.
nós podemos deixar ela aqui, ó, nesse ponto aqui da sala, ou podemos deixar ela aqui, ó, próximo da nossa televisão, tá? Porque daí a gente pode deixar um ambiente mais clean aqui, né? Deixar mais limpo aqui somente para o abajur. Então vamos supor que ela caiba aqui nessa parte da TV aqui. Eu vou colocar aqui do ladinho só para exemplificar, tá bom? Nós vamos colocar também uma Alexa aqui no quarto e uma outra Alexa aqui também nesse outro quarto. Então vamos ter 3 assistentes de voz na nossa casa. Como a cozinha aqui é uma cozinha americana, né, ela é aberta, então o comando de voz que eu der aqui na cozinha vai ser reconhecido também aqui na sala, porque ela tem um bom alcance aqui, né? Então se eu falar daqui, ela vai entender e daqui é a mesma coisa, ela vai servir para os 2 cômodos, tá bom? Agora, o que a gente vai espalhar aqui também? Nós vamos espalhar um Fire TV da Amazon aqui também na TV. Nós vamos plugar esse Fire TV da Amazon na nossa TV aqui, vou deixar aqui no cantinho só para a gente poder exemplificar. Então aqui na sala, como é entretenimento, nós vamos ter tanto a Alexa quanto um Fire TV da Amazon. Nós vamos colocar aqui também um controlador universal infravermelho que vai servir para a gente fazer a automação da nossa TV aqui, tá bom? Então vamos colocar ele aqui para que você possa entender. Ele nada mais é do que a central infravermelha que vai controlar a nossa TV aqui, né? Para quando a gente pedir para ligar e desligar, se eu tenho uma TV Box, se eu tenho de repente um aparelho da Sky, da Claro, da NET, aqui eu posso fazer o controle de tudo isso daqui. Vamos supor que na minha sala tivesse um ar-condicionado também, mais ou menos nessa parede, esse controle universal infravermelho conseguiria controlar aqui, né? Porque ele teria um alcance de mais ou menos 8 metros aí, né? Na nossa sala conseguiria perfeitamente ligar um ar-condicionado, né, e controlar todos os dispositivos infravermelho que nós temos aqui. No quarto nós vamos deixar sem TV, sem nenhum controlador infravermelho, ele vai ficar somente a iluminação principal, a iluminação intermediária e as assistentes de voz para a gente fazer essa automação. Eu tenho aqui, por exemplo, uma tomada inteligente também, onde eu poderia colocar essa tomada inteligente em todos esses cômodos aqui. Por exemplo, eu poderia colocar uma tomada inteligente aqui nessa parte da casa para ligar, por exemplo, um ventilador, né? Eu posso deixar aqui um ventilador e eu posso deixar aqui também, por exemplo, uma tomada inteligente aqui nesse ponto aqui da casa também. Vamos supor que a gente colocasse aqui uma tomada inteligente nesse ponto aqui, ó, do quarto, para que a gente possa ligar de repente aqui um celular, né, um smartphone, e a gente quer que a tomada inteligente ela desliga a cada uma hora e meia, né? Se a gente vai dormir, quer deixar o nosso celular carregando ali para ele carregar durante a noite, eu posso agendar, fazer um agendamento ali daquelas tomadas inteligentes, para que ela desligue depois que eu ligar elas, né, sei lá, 1h30, 2 horas, que é o tempo suficiente para dar uma carga no smartphone, né? Então, para o nosso quarto aqui, ó, ambos os quartos nós vamos ter uma iluminação aqui diferenciada, um assistente de voz, uma tomada inteligente e a iluminação principal, tá? Eu poderia colocar na minha cozinha, por exemplo, aqui, ó, mais ou menos aqui, vamos colocar ela aqui, né? Vamos supor que a gente tivesse um ponto de energia aqui nesse ponto aqui da casa, a gente colocaria aqui para de repente a gente deixar isso aqui ligar uma cafeteira. Cafeteira com pó de café, com a água, com tudo certinho, para que às 5 da manhã ela ligue e o meu café já passe ali enquanto eu vou tomando banho, me trocando, se preparando para começar o meu dia, a minha cafeteira já vai ligar e já vai passar um café fresquinho ali, né? A gente vai colocar aqui central infravermelho da sala, central IR, nós vamos colocar aqui também um Fire TV, então aqui ó, o Fire TV tá aqui, a central infravermelha tá aqui, vamos colocar aqui ó, assistente de voz, vamos chamar de Alexa aqui, tá? Nós vamos ter 3 Alexas aqui, então 1, 2, 3, né? Vamos ver aqui o que a gente tem, então 1, 2, 3, perfeito. Nós vamos ter aqui os relés inteligentes, a gente já espalhou, são esses 5. Nós vamos ter aqui 3 lâmpadas, né, que a gente colocou aqui espalhadas pela casa, 1, 2, 3. Nós vamos ter aqui, ó, tomadas, ou plugs inteligentes, né, vamos colocar aqui, ó, plugs inteligentes. A gente utilizou aqui, ó, um aqui nesse quarto, um nesse e outro aqui para nossa cafeteira, tá? Então vamos colocar aqui 3 plugs inteligentes. Nós vamos colocar aqui também, vamos ver o que a gente utilizou. Aqui nós temos um sensor de abertura de portas e janela. Vamos supor que a gente queira controlar a abertura principal aqui da nossa casa, tá? Eu poderia colocar esse sensor de aberturas de portas e janela em todas as minhas janelas e portas, né? Mas vamos colocar somente uma aqui para que vocês possam entender como que a gente colocaria. Vamos supor que aqui fosse a entrada principal da nossa casa, nós colocaríamos aqui, ó, esse carinha, né? Vou colocar aqui nessa parte pretinha aqui para que vocês possam ver.
né? Ele funcionando, ou até maior aqui, ó, para que você possa ver. A gente colocaria aqui na nossa porta. Então, esse sensor de abertura de portas e janelas ficaria aqui, né, na porta principal, e todas as vezes que a nossa porta fosse aberta, eu seria notificado no meu smartphone, ou de repente aí, né, tocar um alarme nas 3 assistentes de voz que eu tenho aqui na minha casa, trazendo uma segurança maior e eu saber quando que minha porta foi aberta ou fechada. Então nós vamos colocar aqui, ó, um sensor de abertura, portas e janelas. Sensor de aberturas e portas e janelas, vamos colocar aqui uma quantidade. Agora nós totalizamos aqui 17 dispositivos de casa inteligente, tá? E aí é onde a gente colocaria o nosso roteador, né? Coisa que a gente não listou aqui ainda. A gente poderia colocar o nosso roteador para atender esse sistema aqui da nossa casa, mais ou menos aqui nessa parte central da nossa casa. Como aqui é um corredor, nós vamos tentar posicionar um roteador nessa parte aqui da casa, porque ele atenderia tanto a cozinha, a sala, os quartos, né? E de repente o banheiro, se eu quisesse automatizar. Então, nessa parte central aqui, nós colocaríamos um roteador aqui potente, né? Um roteador bacana que possa atender aqui a necessidade da minha casa. Vamos posicionar mais ou menos ele aqui nessa parte aqui da nossa casa, nessa parte central. Pode ser uma mesinha, uma escrivaninha, algo que consiga posicionar o meu roteador. Então, vamos colocar aqui também no nosso controle um roteador. Roteador. Uma quantidade, ok? Então, com isso, nós já temos aqui a lista de 18 dispositivos aqui para nossa casa inteligente. Agora nós vamos fazer a cotação de cada um desses dispositivos no Mercado Livre ou, de repente, aqui no site da Amazon, né? Para a gente poder saber quanto que ficaria mais ou menos essa cotação aqui dos nossos dispositivos. Eu vou deixar essa tela um pouquinho maior. Agora a gente vai lá para o site do Mercado Livre e nós vamos começar a pesquisar aqui alguns dispositivos. Por exemplo, nós vamos precisar de 5 relés inteligentes para iluminação, tá? Então a gente vai colocar, vamos pular uma linha aqui, vamos colocar aqui, ó, finalidade, quantidade. Aqui eu vou apagar isso aqui, não há necessidade, né? A gente sabe que isso aqui, ó, iluminação, vamos escrever aqui, ó, relés. Prontinho. Agora a gente tem a quantidade, situação. Vamos colocar aqui como ok. Nós vamos colocar aqui, ó, preço. E aqui nós vamos colocar um link, né? Vamos colocar aqui, ó, total. E aqui o link que nós vamos depois utilizar para verificar, né, a compra dos nossos dispositivos. Então aqui, ó, na iluminação dos relés, nós vamos procurar aqui, ó, relés inteligentes. Vamos fazer uma cotação aqui rapidamente, né, de quanto que custaria aqui uns relés inteligentes. Então veja que aqui, ó, na minha listagem de produtos eu tenho alguns relés inteligentes. Por exemplo, esses daí casa são muito bons, né? Eu tenho aqui em casa que eu utilizo eles, são muito bacanas aí para você utilizar, mas existem outros modelos, né? E outros preços também. Ele está aqui na faixa de R$ 35 mais ou menos, né? Para a gente colocar lá no nosso orçamento. Mas vamos pesquisar também num outro site, por exemplo, no AliExpress, por exemplo. No AliExpress, vamos navegar aqui nele. Vamos procurar aqui por relé inteligente. Relé inteligente. E vamos ver quanto que ele está custando aqui mais ou menos, né? Então veja que os preços dele são mais atrativos também. Nós temos aqui, ó, um valor de R$ 38 aqui também. Ó, nós temos outros tipos aqui de relés inteligentes, muito parecidos com aqueles, né? Então ele fala aqui que ele funciona tanto com Tuya, conectado em tecnologias como o Amazon e também o Google Assistente, tá? Então ele está na faixa de 16 e 28 aqui, né? Esse preço aqui você comprando lá de fora, né? Mas olhando os preços aqui, ó, padrão, nós podemos ver que ele está mais ou menos dentro dessa faixa aqui, tá? Então nós vamos fazer a cotação por aqui, quanto que a gente gastaria com iluminação aqui para nossa casa. O valor de R$ 17. Então vamos só formatar essas colunas aqui.
o valor monetário, e aqui no total nós vamos multiplicar esse valor pela quantidade e nós vamos ver quanto que a gente vai gastar mais ou menos de iluminação. Então aqui, ó, vou arrastar aqui para baixo essa fórmula e aqui a gente vai colocando as quantidades. Então, por exemplo, lâmpadas inteligentes. Nós vamos pesquisar aqui no Mercado Livre, lâmpada inteligentes. Podemos ver também no site da Amazon, né? Fazendo a cotação em 3 sites ao mesmo tempo. Vamos cotar aqui também lâmpadas inteligentes. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma lâmpada da Ecasa aqui no valor de R$29. Não está um preço muito caro, tá? Nós temos uma marca interessante aqui, né? Essa marca é bem interessante para a gente poder trabalhar na nossa casa inteligente. Vamos ver se a gente encontra outros modelos aqui. Temos outros tipos de lâmpadas, por exemplo, aqui a da Nova Digital no valor de 53. Como essa daqui está em promoção, né? Essa daqui da Ecasa, vamos colocar que ela custe mais ou menos R$40. R$39 aqui, ó, 39, tá? Vamos nos apegar a esse preço. Então, a lâmpada, ela custa R$39. Então, aqui, ó, multiplicado por 3, né, que é esse valor aqui, ela vai estar saindo no total, né, que a gente vai gastar nas nossas lâmpadas aqui, de R$117. Uma central infravermelho, tá? A gente vai procurar aqui na Amazon, por exemplo, central infravermelho. Tem essa daqui da Positivo, muito boa, muito boa. Eu tenho aqui em casa, cara, e super recomendo. Ela tá no valor até bem bacana aqui, ó, no valor de R$85. É essa aqui que a gente vai pegar, ó, R$86, né, com R$85,99. Nós vamos colocar aqui, ó, então R$85. Uma só, né? Aí a gente vai procurar no site da Amazon também o Fire TV. Então, pro Fire TV, nós vamos digitar aqui Fire TV. Vamos pegar aqui o 4K. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Ele está saindo hoje, né? Com a Amazon Prime Day aqui, né? A oferta da Prime Day, ele está saindo por R$299. Nós vamos colocar lá na nossa planilha. 299. E aqui nós já temos o valor dele. Nós vamos pegar também um Alexa lá, né? Nós vamos pesquisar aqui por Alexa. E vamos dar uma olhada aqui nas opções que nós temos. Eu vou me tirar da tela aqui só para facilitar, né, a nossa visualização. Então nós temos aqui, ó, ela está no valor de 269, né? Aqui também está em oferta. Nós temos aqui a Echo Dot, a última geração da nossa Echo Dot, né? Nessa corzinha azul aqui também está 349. Temos essa outra aqui, é um modelo mais recente também, com esse visorzinho aqui de 469. Temos essa outra aqui, né? Temos a Echo Show. Temos várias opções aqui. Nós vamos pegar a mais baratinha que nós temos aqui, que é a Echo Pop. Nós vamos colocar uma Echo Pop em cada cômodo da nossa casa. Então, no valor de R$269. É isso que nós vamos colocar aqui, ó, R$269 vezes 3. Nós vamos gastar mais ou menos R$807 aqui para a automação da nossa casa. Os plugs inteligentes, podemos ver aqui no Mercado Livre. Vamos vir aqui. Vamos colocar aqui, plugs inteligentes. Vamos ver quanto ele está custando aqui mais ou menos. Então aqui, ó, nós temos esse da Positivo custando o valor de R$80. Temos esse outro aqui, ó, dessa marca custando 77. Temos essa outra marca que também é custando 52. Vamos ver aqui uma que tenha uma marca relevante no mercado e bastante conhecida. Por exemplo, aqui, ó, essas tomadinhas aqui da Ecasa. Estão saindo aqui no valor de R$62. 63. Lembrando que você precisa sempre ficar atento a essa amperagem aqui, ó. Quanto maior a amperagem aqui, maior o suporte que ela vai dar. Se você quer ligar de repente aí a sua geladeira, um forninho, alguma coisa do tipo, você vai precisar ficar atento à tomada inteligente que você vai comprar. Então aqui para 10 amperes, ela atende suficientemente a nossa cafeteira, tá bom? E um ventilador ou cargas de celular. Então como nós colocamos 3 lá na nossa casa, nós vamos colocar aqui o valor de R$63. Vamos lá para nossa planilha, R$63. Vamos gastar um total de 189. Aqui no sensor de aberturas e portas de janela, vamos procurar aqui na Amazon, sensor de abertura, portas e janelas. Pronto, esse aqui da Ecasa é um modelo bem interessante, né? Bem pequenininho, ele serve, é um modelo bem parecido com o que eu tenho aqui em casa. Nós vamos colocar esse daqui da Ecasa no valor de R$85, tá bom? Nós vamos colocar aqui R$85 e um roteador. Nós vamos procurar no Mercado Livre esse, tá bom? Vamos subir aqui. Roteador.
Vamos dar uma navegada aqui pelos roteadores, né? Então, esse roteador aqui, galera, é o que eu tenho, inclusive, aqui em casa. Ele é bem interessante, ele tá num preço até bacana aqui, tá? Ele tá do 239 por 206. Eu uso aqui na minha casa, ele é gigabit, ele tem 5.0 GHz, tem o 2.4 também, que é o suficiente para nossa casa, né? E lembrando que todos os dispositivos de casa inteligente são configurados em 2.4. Nós vamos ficar com ele, tá? No valor de R$ 206. Vamos colocar aqui R$ 206. Então, ele vai me dar esse total. Agora a gente vai fazer a soma aqui de quanto que está custando aqui para automatizar essa nossa casa aqui de 4 cômodos, tá? Para isso, nós vamos fazer aqui uma fórmula de soma desses valores aqui totais. E ele está falando que a nossa casa, vou até aumentar um pouquinho aqui esse valor, para vocês entenderem. Ele está falando para a gente que a nossa casa vai ficar um total de R$ 1.873 para a gente automatizar a nossa casa inteira. Então, para a gente automatizar a nossa casa com 3 assistentes de voz, com iluminação para quase todos os cômodos, com exceção do banheiro, para uma iluminação diferenciada ali para a sala, para os 2 quartos ali, né? Para a cozinha, utilizando aí um Fire TV, utilizando uma central infravermelho, toda a nossa casa vai sair no valor aqui de R$ 1.873. Vamos supor que você tem um cartão de crédito, que você vai parcelar isso daqui, sei lá, em até 3, 4, 5 vezes, vamos colocar aqui 5 vezes. Esse valor aqui, ó, dividido por 5, então nós teríamos aí um valor mensal, nós pagaríamos a automação da nossa casa, um total de R$ 374 por mês, para que a gente em 5 meses tenha o projeto da automação da nossa casa finalizado. Lembrando que, obviamente, você vai ter custos como frete, você vai ter custos, por exemplo, como se você não tem conhecimento de elétrica para fazer a instalação, por exemplo, da iluminação da sua casa, que são os relés inteligentes, você vai acabar gastando aí com eletricista, né, para fazer esse trabalho para vocês, mas suponhamos que você gaste aí 10% aqui desse valor, entre frete e o valor do que você vai pagar aí para quem vai instalar de repente uma iluminação na sua casa. Vamos pegar esse valor aqui, ó, vezes 0,1, que é 10%, né? Então, nós teríamos um acréscimo aqui de R$ 187. Então, o valor recalculado aqui seria esse valor, mais 187, daria um total aqui para a gente de R$ 2.060,30 aqui para automatizar a nossa casa inteira. Lembrando que esses 10% aqui é só uma base, tá? Não necessariamente é esse valor que você vai gastar com frete e com instalação aí da elétrica da sua casa aí para que você possa instalar aí os pontos de iluminação aí dos relés inteligentes, mas é um valor aqui até razoável. Lembrando que essa planilhinha aqui também é uma planilha muito fácil, né? Muito simples aqui, mas eu vou deixar ela anexa aqui também para que vocês possam baixar ela e também aí usar aí como modelinho para fazer aí o orçamento de vocês, tá bom? Vou dar uma formatada nela, deixar ela bem bacaninha, bem bonita, para que você possa usar ela como modelo aí também, inspiração dos seus orçamentos e do planejamento da sua casa inteligente. Se você olhar esse valor, às vezes ele assusta um pouco, a gente fala, pô, mas R$ 2.000 para automatizar a casa, mas poxa, lembre que você está automatizando a sua casa com uma série de dispositivos. Nós vamos voltar aqui na automação da nossa casa e nós vamos ver como que ficou, tá bom? Vou projetar aqui para vocês. Então aqui, ó, nós contamos com um sensor de aberturas de portas e janela, a iluminação principal da sala, a iluminação intermediária, o roteador principal que vai atender a nossa casa, o controlador universal infravermelho, uma Alexa aqui, um Fire TV da Amazon, outra Alexa aqui, uma iluminação aqui, ó, uma tomada inteligente, um plug inteligente, né? Outra iluminação aqui, mais uma. Olha o tanto de dispositivos que nós temos espalhados aqui na nossa casa. E isso vai trazer para a gente uma automação muito interessante para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que uma casa com 4 cômodos, com todos esses dispositivos aqui, vai te atender perfeitamente no seu dia. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa automação, o que vocês acharam desse projetinho aqui de automação residencial, se vocês fariam aí na casa de vocês também, se vocês acharam que ficou muito caro para fazer a automação aí dessa casa aqui de 4 cômodos. Lembrando que são todos links, né, sugestivos aqui, são dispositivos que você pode utilizar de uma outra marca, utilizar de repente um assistente de voz que você tenha mais afinidade, como o Google Assistente, por exemplo. Substituir aqui dispositivos por outros fabricantes aqui também vai facilitar, né, para que você tenha um preço mais reduzido aí do projeto da sua casa inteligente, mas levando em consideração, né, esses preços aqui médios que eu coloquei, né, esse preço aqui total para automação da nossa
nossa casa não foge muito da realidade do mercado. Você pode importar um produto de fora, esperar um pouquinho mais de tempo para chegar aí, né, com preço mais acessível, e você consegue baratear até um pouco mais o custo aqui da sua casa inteligente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se você gostou, né, não esquece de dar uma curtida nesse vídeo, deixar um comentário aqui falando se eu esqueci algum dispositivo, algo que ficou faltando aqui na automação dessa casa. Eu tenho certeza que vai contribuir muito. Lembrando que se você quiser comprar dispositivos de casa inteligente, estou deixando um link aqui na descrição também. Você vai acessar lá o site gprecomenda.giovannipaulino.com.br, e lá eu separei diversos dispositivos de casa inteligente com opções de links para que você possa comprar. Lá eu coloco links da Amazon, do Mercado Livre, até outras plataformas de compra aí também para facilitar a sua compra. Então você compra por lá, né? Todos os links que estão lá são links de afiliados, né? Onde eu ganho uma pequena comissão e você não gasta nada além daquilo que o preço do produto vale. Se inscreva no canal se você não é inscrito, mais uma vez, né? Deixa sua curtida, seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo com pessoas que querem também aprender um pouco mais sobre casa inteligente e tecnologia. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, valeu!